Fala galera, aqui é o professor Jean Carlos, professor de redação, e vamos aprender um pouco sobre as competências e introdução. De imediato vamos analisar as 5 competências que são a base de cálculos que vão ser analisados de cada redação, cada uma equivalendo a 200 pontos, né? Que vai gerar os seus 1000 pontos que se quer alcançar. De imediato vamos para a primeira, domínio da modalidade escrita formal. Tá? Ou seja, o que ele vai querer analisar aqui é quanto à sua caligrafia, a sua ortografia, né? Acentuação, pontuação, concordância, são os elementos que serão analisados. Tá? E, portanto, tem que ter muito cuidado. Apesar de não parecer sugar muito ponto, na verdade, acabam sugando e podem fazer a diferença numa somatória final. Há de se atentar. E muito para esse termo escrita formal. Tá? Devo fugir de uso de gírias, de ditados populares, devo fugir dessas expressões. Okay? A segunda competência é compreender a proposta da redação, ou seja, é saber do que está tratando o tema. Se o tema está falando de violência à mulher, então eu só vou falar de violência à mulher, eu não vou incluir outras formas de violência nesse caso, porque aí vai estar dando fuga do tema, e não é isso que se quer alcançar. Tá? E aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Ó, é muito importante vocês ficarem atentos aqui. O uso de outras áreas do conhecimento. Quando nós, professores, estávamos trabalhando a questão do Covid, naquela primeira videoaula que fizemos, no caso com os professores Fernando, Kelso e o Daniel, juntamente comigo, cada um deles falou um pouco sobre a questão da Covid. E se formos, por exemplo, se fosse iniciar uma introdução sobre esse tema dentro de uma redação, eu poderia pegar o que sugeriu o Kelson com relação à questão de que a pandemias e epidemias não são coisas somente atuais. Desde a Grécia antiga ela tinha esses problemas. Então eu já poderia pegar esse trecho fazendo uma alusão histórica para iniciar minha introdução, sendo ela já bem diferenciada e bem chamativa. Tá? Então é muito importante que se utilize recursos externos dentro da redação. Tá? Isso dará muita credibilidade e aumentará consequentemente a tua pontuação. No caso aqui, as competências 3 e 4 são as que requerem mais atenção. Tá? No caso da competência 3, ela diz o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, no caso aqui, o principal foco do corretor vai ser verificar de que maneira tu estás organizando esse teu texto. Se todos os parágrafos estão realmente bem amarrados. Se um não está falando algo diferente do outro ou desconecto. É tentar passar a imagem de que tudo que está sendo construído ali está realmente em defesa de um mesmo ponto de vista. Nenhuma delas foge. Então essa amarração é muito importante aí no caso, que é o que ele vai verificar, juntamente com a competência 4. A competência 4 já demonstra o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários, ou seja, quais são os recursos que eu vou utilizar dentro da construção, por exemplo assim, dos meus tópicos frasais, tá? Dentro das minhas frases, dentro dos parágrafos, se eu vou utilizar bem a preposição, se eu vou utilizar bem a conjunção, tá? De modo que as frases que eu estou construindo sejam bastante lógicas, né? Então, essa construção ela é muito importante. Tem que tomar muito cuidado com o uso das conjunções e preposições, tá? Que é fator fundamental para ele verificar se o teu texto realmente está todo conecto, tá? Se ele está bem conectado, se está bem amarrado. Então, há de se ter muita preocupação com o uso desses recursos. E por último, a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, cabe você analisar o seguinte: quando se pensa nessa proposta de intervenção, ou seja, na possível solução ou soluções para a problemática que está sendo abordada pelo tema, é você pensar primeiramente nos agentes, pelo menos 2 agentes no caso ali, e detalhar as ações desses agentes para a conquista dessa proposta. Tá? Então é muito importante que você tenha os agentes e que também tenha o detalhamento dessas ações e o objetivo desses agentes. Okay? Praticamente essa competência 5 está inteiramente ligada com a introdução, tá? Com a tese que você coloca na introdução. Ok, galera? Beleza? Vamos ver agora alguns exemplos, alguns elementos que são fundamentais para aparecerem na introdução do trabalho de vocês.
Tá? Esses elementos obrigatórios que eu chamo. 1 é a retomada do tema, 2 a problemática e 3 a tese. Tá? Muito cuidado com esse elementozinho aí chamado tese. Tá? Então a retomada é qualquer menção que você faça ao tema sem precisar utilizar as mesmas palavras que estão lá no tema do Enem. Mas basta que você tenha algum elemento que faça a retomada. Tá? Então precisa aparecer essa retomada. A problemática, ou problemáticas no caso ali, eu sugiro a você fazer pelo menos 2 problemáticas. Por quê? Porque essas problemáticas, que seriam em relação ao tema, elas vão te direcionar para a parte de desenvolvimento. Tá? Ou seja, se tu citas 2 problemáticas, tu já estás encaminhando o teu texto para 2 desenvolvimentos. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Onde o desenvolvimento 1 vai trabalhar a problemática 1 e o desenvolvimento 2 vai trabalhar a problemática 2. Tá? E por último, claro, a tese. Nessa tese você tem que colocar ali o seu ponto de vista. É aquilo que você almeja para a discussão desse tema. Então a tese ela é fundamental, ela tem que aparecer ali no teu tema. Às vezes pode estar subentendido ou pode estar explícito. A questão é que ela tem que aparecer, a tese. Ok? Vou dar um exemplo de uma redação que tem aí, em que esses elementos aparecem. Ok? Vamos analisar essa redação aqui, que foi nota 1000 do Enem do ano passado. Tá? Vamos ver como esse candidato começa, se ele começa diferenciado, se é na mesmice que todos os outros candidatos fazem. Então ele já começa assim: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Olha só a introdução desse candidato. Ele começa logo com Aristóteles. Tá? Ele foge daquele início de introdução, que é nos dias atuais, atualmente, nos dias de hoje, no século XXI, ele foge logo dessa nicho, colocar algo logo impactante para chamar a atenção do corretor. Então ele começa por Aristóteles, e veja que ele coloca logo quem é Aristóteles. Tá? Ele já identifica também quem é esse Aristóteles, porque por mais que seja uma personagem, um filósofo bastante conhecido, não quer dizer que todos conheçam. Então é muito importante que ele também identifique quem é. Então ele coloca Aristóteles, grande pensador da antiguidade. Tá? E aqui o que esse filósofo defende? Defende a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Veja que ele já faz uma introdução bem chamativa, praticamente ele já está retomando o tema, já que ele está falando sobre a cultura, e essa cultura ele vai deixar mais explícita logo no período seguinte. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema. Vê que aqui ele já está fazendo essa fusão com essa ideia defendida por Aristóteles, no caso, um elemento cultural que é o cinema, desde sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, olha o uso dessa locução conjuntiva, que no caso é adversativa. Por quê? Porque ele fala de elementos positivos e ele vai contrapor esses elementos positivos intencionalmente. Então ele utiliza uma locução conjuntiva adversativa. Há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Veja que aquele elemento que eu falei para vocês de 2 problemáticas, ele coloca bem aqui as 2 problemáticas, que no caso é a não democratização do acesso, tá? E a elitização desse espaço público, ou seja, não são todos que têm acesso a esse local, por mais que a lei garanta o direito, tá? E causadores de insuficiência. E ele menciona logo depois no final aqui, tá? Esse trecho aqui que eu vou já ler para vocês. Tá? Só para que você tenha ideia aqui, certamente a parte de desenvolvimento dele, ele vai trabalhar o desenvolvimento 1 sobre a não democratização do acesso a esse espaço público aí no caso. E no desenvolvimento 2, certamente ele vai falar sobre a elitização do espaço público. Tá? E qual é o objetivo dele? Qual é a tese desse candidato? Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, o que ele almeja? Né? O que ele almeja? Que seja feita alguma coisa para que
o cinema seja para todos, que seja cumprida a Constituição. Então, esse é o objetivo. Essa aqui é a tese desse candidato. Beleza? Gostaram? Eu daqui a pouco vou mostrar para vocês em outros 2 ou 3 exemplos para que vocês possam entender essa questão desses elementos obrigatórios que tem que aparecer nas redações de vocês. Beleza?